Daí a gente vê, irmãos, as pessoas que estão indo para a igreja, as pessoas que estão buscando a Deus, a maneira como os pregadores estão, atraindo as pessoas para dentro da igreja. Eu posso muito bem botar uma faixa ali, dizendo: olha, se você entrar aqui, se você vier aqui, a tua vida vai mudar, as coisas vão ser transformadas, Deus vai fazer como Deus fosse obrigado a fazer. Então eu poderia atrair as pessoas em cima daquilo que elas mais desejam, que é mudança, que é não sofrer, como tem muitas igrejas que colocam lá, parem de sofrer, como se o sofrimento não fizesse parte, porque a Bíblia diz, que aqueles que são de Cristo irão sofrer como Cristo sofreu. Eu não estou aqui pregando sofrimento, mas o sofrimento faz parte do crescimento, e a Bíblia nos dá a garantia disso, Então a gente tem que parar um pouco, pensar, meditar naquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Então, logo, pela lógica humana, é bem estranho confiar em um Deus que permite que eu sofra, estando em suas mãos o proporcionar aquilo que me agrada. Daí surge a questão: como posso ter fé em um Deus que me permite sofrer? Como sempre, a Bíblia coloca as questões nos seus devidos lugares. A Bíblia coloca as questões nos seus devidos lugares. E é esses devidos lugares que eu quero que você aprenda hoje. Amém, igreja? Na Bíblia vemos narrados diversos tipos de sofrimento, passados tanto por ímpios quanto pelo próprio povo de Deus. As causas mais comuns apresentadas pela Bíblia são a justiça de Deus sobre povos ímpios, a correção de Deus sobre seu povo quando este está desviado do seu caminho, e o ensino de Deus para o crescimento dos seus servos. Ou seja, vemos claramente que o sofrimento nunca é apresentado na Bíblia como um capricho de Deus para com seus homens. O sofrimento sempre tem motivo e objetivo. Logo, não podemos olhar para o sofrimento apenas com um olhar de maldição, como se ele fosse algo que não pudesse existir na vida daqueles que têm fé em Deus, como se ele fosse incompatível com as bênçãos de Deus. Resumindo o que eu acabei de ler, o sofrimento vindo de Deus não é algo terrível. Como diz aqui o estudo, não é um capricho de Deus. Eu vou deixar a pessoa sofrer porque eu quero, porque eu sou soberano, porque eu sou Deus. Ou, eu vou deixar a pessoa sofrer, porque eu falei e ela não me ouviu. E ali um capricho de Deus deixar a pessoa, no sofrimento. Não. Tudo que vem de Deus tem um propósito. Tudo que vem de Deus tem um objetivo. Por exemplo, qual foi o propósito de Jesus sofrer? Qual foi o propósito de Jesus passar pelo que ele passou? Qual foi o propósito de Jesus morrer na cruz, que era considerada a morte mais humilhante, exposta para todos, ver ali? A pessoa vai ser crucificada porque cometeu algo de muito grave. Morte de cruz era uma morte vergonhosa, porque era exposta, as pessoas iam ver. Mas aí eu pergunto a vocês, qual foi o propósito de Deus deixar Jesus sofrer, deixar Jesus padecer? Qual foi o propósito? O propósito de Jesus sofrer foi pagar o preço de todo o povo de Deus. Então, Jesus, quando ele orou lá no Monte das Oliveiras, pedindo a Deus que, se possível fosse,
ele não padecer, não sofrer, que ele fizesse. Mas, contudo, Deus fizesse a vontade dele, e que o propósito fosse cumprido. Jesus, ele sabia que ele estava na terra com uma missão. Você lembra quando ele tinha 12 anos? Relatado pela Bíblia. Quando os pais foram adorar, né, na festa judaica da época. E quando retornaram da festa para casa, Jesus não retornou. Jesus ficou lá. Ninguém percebeu que Jesus não estava ali. Só foram perceber quando chegaram na cidade. Aí os pais perceberam que Jesus não estava ali. Saíram perguntando para todos: Jesus está com você? Veio com você? Veio com você? Ninguém. E aí a viagem era de 3 dias andando, igreja. Imagina um negócio desse. Eu mesmo sou agoniado. Quando eu saio de casa, né, e esqueço alguma coisa que eu tenho que voltar para casa para buscar, eu já sou agoniado com isso. Agora imagina uma pessoa... Andaram 3 dias. E quando chegaram em casa, Jesus não estava, ele tinha que voltar. Aí você imagina, mais 3 dias para chegar da onde eles saíram, andando de jumentinho, sei lá. 3 dias e 3 noites. E aí os pais voltaram, né, para procurar Jesus. E onde é que Jesus estava? Numa sinagoga, pregando a palavra de Deus com 12 anos já. Então Jesus, desde mais novo, ele sabia que o propósito dele na terra era pregar o evangelho, era pregar o amor de Deus, era desfazer o que Adão tinha feito lá no começo. Então Jesus sabia qual era o propósito, e ele foi crescendo nisso, tanto que ele não casou, ele não namorou, porque o propósito dele não era esse na terra. O propósito de Jesus não era fincar raiz na terra. Ele sabia que o tempo dele estava curto, né? E ele sabia que ele tinha uma missão e ele tinha que cumprir bem essa missão. Então você vê, irmãos, que ali Deus tinha um objetivo com o sofrimento de Jesus. Então nós temos que entender isso. Não foi eu que paguei minha dívida, diga comigo, não foi eu que paguei minha dívida. Irmãos, tem pessoas que aceitam Jesus e acham que ela, por ter aceitado Jesus, ela já é poderosa por isso. Eu aceitei o Senhor, viu? Está vendo, Jesus? Eu te aceitei, como se fosse algo, né, humano, algo normal. Então as pessoas, elas não entendem isso. Elas não compreendem isso. A partir do momento que eu faço esta escolha, eu não posso mais viver como eu vivia antes. Então Jesus, ele não era desse mundo, então ele não se misturou ao mundo. Ele trabalhou com o pai dele, normal, né, como qualquer filho, que o pai tem uma profissão e segue ali. Então ele trabalhou no começo com o pai dele, até o momento que ele começaria definitivamente o seu ministério. E demorou, porque foi com 30 anos que Jesus começou verdadeiramente a fazer a obra abertamente. Porque não tem relato na Bíblia das obras de Jesus, a não ser poucas coisas como essa pregação dele com 12 anos. Né? Então, assim, não se fala muito em Jesus, né, na juventude dele, até ele completar 30 anos. Não se tem relato na Bíblia sobre isso. Mas, com certeza, Jesus não viveu como qualquer jovem na terra. Ele não viveu para a terra. E é isso que nós não compreendemos a partir do momento que a gente aceita Jesus, quando a gente batiza, quando a gente faz parte de uma igreja. Por isso que sempre eu estou dizendo aqui nessa igreja, nós precisamos despertar. Não temos condições de vir para a igreja só, né? Vir, sentar e ir embora. Vir, sentar e ir embora, e o mundo aí fora padecendo. E o mundo aí fora precisando de Jesus, né? E a igreja dentro das 4 paredes fechadas. Então, irmãos, o sofrimento, ele tem que ser visto, analisado de uma forma diferente. Você é de Deus, você está orando, está congregando, está tendo comunhão com o Senhor,
está participando, está fazendo a sua missão de cristão, e mesmo assim está havendo sofrimento, então você tem que permanecer crendo, porque Deus tem um propósito nesse negócio aí. Está entendendo? Diga. Então vamos lá, na Bíblia vemos narrados diversos tipos de sofrimento, passados tanto por ímpio quanto pelo próprio povo de Deus. As causas mais comuns apresentadas pela Bíblia são a justiça de Deus sobre povo ímpio. 2. Falando mais especificamente sobre o sofrimento na vida dos servos de Deus, que é o seu caso, que é o nosso caso. Vemos se repetir muito na Bíblia um título muito importante, atribuído a Deus. Qual? Pai. Título atribuído muito a Deus, Pai. Esse título diz muito. Isso porque o pai terreno tem a função principal e mais difícil, que é educar, edificar o filho inexperiente e torná-lo uma pessoa de bem. Pelo menos é isso que se espera de um pai. Sabemos que não é sempre assim. Para realizar tal tarefa, o pai precisa dizer muitos não ao filho. Quem está entendendo, diga. Quem está entendendo, diga. Tem que dizer muitos não, ao filho. Quando este agir erroneamente, precisará cobrar dele atitudes o quê? Corretas. Precisará ser pai. Tudo isso certamente trará sofrimento para quem? Para o filho. Isso é fato, pois o filho deseja em seu coração receber somente aquilo que gosta do pai. Mas se o pai der ao filho somente o que ele gosta, não cumprirá sua missão para com o filho, antes criará um monstro. Eu sempre venho falando isso aqui na igreja. Fala com essa aqui direto, ó. Uma boa mãe não é aquela que faz todas as vontades do filho. Um bom pai não é aquele que faz todas as vontades do filho. Quem está entendendo isso, diga. Então, irmãos, presta atenção para nós entendermos aqui. Deus é nosso Pai maior, por isso não criará monstros, antes nos dará aquilo que precisamos para crescermos, ainda que isso nos traga sofrimento. Aí nós lemos em Hebreus 12, 7. Vamos ler de novo Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Olha para mim. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Está tudo errado? Está tudo caminhando errado? Suportem. Deus está nos disciplinando. Diga comigo. No sofrimento do justo, Deus está disciplinando. Coloca isso no seu coração, irmão. Eu não estou dizendo que nós vamos passar o resto da vida sofrendo. Uma que não está escrito isso na Bíblia. Todo mundo que sofreu na Bíblia, o fim foi de vitória. Tanto que nós pregamos aqui direto, que o principal não é o começo, mas é o fim de todas as coisas. Então, também já disse aqui na igreja, que o que está acontecendo hoje, não é regra para a nossa vida amanhã. Está entendendo? Diga. Então diga comigo, o que acontece hoje não é regra para o que vai acontecer amanhã. Isso daí você também precisa colocar no seu entendimento, no seu coração. O sofrimento não é para toda a vida. E mesmo que fosse para toda a vida, se Deus quer assim, amém, glória a Deus, aleluia. Nós não podemos, irmãos, fazer como muitos fazem. É como esse relato aqui dessa jovem aqui mostra. Como confiar num Deus que permite
o meu sofrimento? Como confiar num Deus que está permitindo o sofrimento vir? Deus não é poderoso? Se Ele é poderoso, Ele não poderia acabar com esse sofrimento hoje? Ele não poderia acabar? Poderia, irmão. Mas Deus não trabalha assim. Deus não age assim. E aqui, ó, se você ler a palavra de Deus, você não vai cair na lábia de ninguém. Se você conhecer a palavra de Deus, você não vai cair nas lábias de seu pregador nenhum. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. E o que o homem está falando aí, se não for de acordo com a palavra de Deus, e muitas coisas não é de acordo com a palavra de Deus, então nós não devemos cair nessas armadilhas. Mas infelizmente é o que muitos têm feito e caído nas armadilhas. Então é isso que nós devemos vigiar. É isso que você deve vigiar. Nessas coisas de que tudo tem que dar certo para o cristão, tudo que tem que acontecer para o cristão, tudo tem que dar certo assim de uma hora para outra. Ah, se é, então vai acontecer, como já foi dito. Não é assim não, irmão. Então eu devo acreditar em quem? Eu devo acreditar nos pregadores que estão com a boca cheia de mel? Ou eu devo acreditar na palavra de Deus? Então, o sofrimento, irmãos, ele faz parte sim, só que ele não vai durar para sempre. Mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou firme na presença de Deus, se eu sou dizimista fiel, se eu sou ofertante fiel, se eu sou temente a Deus, se eu busco ao Senhor, e o sofrimento fica firme, Deus tem um plano para isso. Você quer ver uma pessoa mais fiel do que Jesus na terra? Não vou nem falar de Daniel na cova dos leões, não vou nem falar dos amigos dele, Sadraque, Mesaque, Abidnego, nem vou falar dos discípulos dentro do barco, sofrendo para lá e para cá. Não, quer uma pessoa mais fiel do que Jesus? Obedeceu, tudo na risca, não se envolveu no mundo, não se envolveu com as pessoas do mundo, não andou na roda dos escarnecedores, não deu ouvido, a conselho de ímpio, não teve a sua vida, na presença de Deus e na presença do mundo, foi fiel, cumpridor. Nada ele trazia para ele. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele não se ensoberbeceu, ele não se vangloriou por isso. Não, pelo contrário, tudo ele colocava Deus em primeiro lugar. Mas mesmo assim sofreu, mesmo assim padeceu, foi entregue nas mãos do inimigo. Lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava orando, quando ele estava de madrugada, ele não estava dormindo, ele não estava assistindo televisão, ele não estava comendo, ele não estava de perna para cima, ele não estava fazendo nada no mundo, ele estava no monte orando, ele estava tendo comunicação com Deus, ele estava tendo diálogo com Deus, ele não ouvia Deus, mas Deus ouvia ele. Então ele estava buscando ali na madrugada, estava em plena comunhão com o Pai. E aí os inimigos sobem. E quando os inimigos sobem, antes dos inimigos subir, foi quando ele suou sangue, porque ele se angustiou, porque ele era carne, ele tinha os mesmos sentimentos, ele sentia as mesmas dores, ele tinha angústia, e ele sabia que estava chegando a hora dele. Então ali naquele momento, ele estava adorando a Deus, buscando a Deus, em comunhão com Deus. Os inimigos chegam e ele é entregue na mão dos inimigos. E o pior, foi traído por aquele que comia na mesa com ele. Olha para cá, olha para cá. E nós, irmão? E nós? Oramos pouco, jejuamos
quase nada. Congregamos mais pouco ainda. Lemos a Bíblia também pouco. Não estamos ligados com Deus 24 horas ou 12 horas. Não estamos em oração em todos os momentos da nossa vida. Não estamos em comunhão com Deus todos os momentos da nossa vida. E o Senhor foi entregue nas mãos do inimigo. Ei, vamos parar um pouquinho, irmão. Vamos parar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho. Vamos ter mais paciência no Senhor. Vamos ter mais perseverança. Porque os acusadores estão aí, se você não é crente, você não é da igreja, você não está indo para os cultos, o que está adiantando? O que adianta ir para a igreja? O que adianta ser pastor? O que adianta viver da obra? O que adianta? É isso. Esse relato mostra isso. Estou desanimada. Como posso manter a minha fé em Deus se Ele permite que eu sofra? Imagina Jesus então, irmão. Imagina o filho clamando pelo pai. Imagina o filho pedindo para o pai: se possível, passa de mim esse sofrimento, o cálice de sofrimento. E o pai disse: não é possível, não. Ei, Jesus, o filho, pediu e o pai disse: não. Vamos aprender com a palavra. Esse negócio do pai dar tudo para o filho, a mãe dar tudo para o filho, os pais fazerem as vontades do filho. Vai para aí, vai, vou fazer isso, vai. Vou fazer aquilo, vai. Não vou fazer, não vai. Não quero, então não quer. Não, irmão. Jesus disse: pai, está chegando minha hora. E o pai diz: está chegando, vai chegar e você vai passar por ela. Então não é fácil, irmãos. A grande chave para lidar com o sofrimento é como o encaramos. Se o encararmos sendo algo que vem de Deus, nosso Pai, com algum propósito, certamente conseguiremos extrair do sofrimento algo de valor. Exatamente o que Deus deseja que extraímos, conforme nos ensina a palavra. Vamos ler agora Hebreus 12:11. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Oh, glória a Deus, aleluia.